Você sabia que, em um mundo repleto de maravilhas naturais, algumas plantas podem ser mais mortais do que qualquer predador animal? A natureza, apesar de sua beleza, pode ser traiçoeira. Algumas espécies, que parecem inofensivas ou até encantadoras, escondem venenos potentes que podem causar desde uma simples intoxicação até a morte, e muitas vezes em questão de horas. Enquanto a maioria das plantas proporciona benefícios inegáveis, outras carregam consigo o perigo mortal. Seja bem-vindo ao canal Revela Mundo. E fique comigo até o final, porque hoje vamos explorar as 20 plantas mais venenosas do mundo, aprender sobre suas substâncias tóxicas, onde elas crescem e até mesmo descobrir alguns casos históricos em que suas toxinas foram usadas de maneiras fatais. Em 20º lugar temos a Conium maculatum, cicuta. A Conium maculatum, ou cicuta, é uma planta que cresce em áreas temperadas, da Europa, Ásia e América do Norte. Suas raízes contêm cicutoxina, que afeta o sistema nervoso, levando à paralisia e à morte. Famosamente, foi a planta usada para executar o filósofo Sócrates, conforme relatado por Platão. Ele foi condenado à morte e forçado a beber uma infusão de cicuta, tornando-se um dos casos históricos mais conhecidos de envenenamento por plantas. Em 19º lugar temos o Nerium oleander, oleandro. O Nerium oleander, ou oleandro, é encontrado principalmente no Mediterrâneo, Ásia e África. Suas folhas e flores contêm glicósidos cardíacos, substâncias que afetam o coração, podendo causar arritmias fatais. O oleandro já foi utilizado em envenenamentos históricos, incluindo casos em que sua toxina foi ingerida em doses letais. Um exemplo notável é o caso de envenenamento de líderes políticos da Roma Antiga, onde o veneno do oleandro foi usado para eliminar adversários. Em 18º lugar temos a Ricinus communis, mamona. A Ricinus communis, ou mamona, é uma planta tropical encontrada, principalmente na África, Índia e no Sudeste Asiático. Suas sementes contêm ricina, uma toxina potente que impede as células de produzir proteínas essenciais, levando à falência dos órgãos. A ricina foi utilizada em atentados, sendo uma das substâncias responsáveis pelo assassinato do dissidente soviético Georgy Markov, em 1978, quando uma agulha envenenada foi usada para injetar a toxina em sua perna. Em 17º lugar temos a Atropa belladona, belladona. A Atropa belladona, conhecida como belladona, é encontrada em regiões da Europa, norte da África e Ásia Ocidental. Suas folhas e frutos contêm alcaloides, tropânicos, como a atropina, que causam dilatação das pupilas, alucinações e, em altas doses, morte por asfixia. A belladona era usada nas antigas culturas como veneno e também em poções de feitiçarias. Historiadores sugerem que as bruxas da Idade Média podem ter utilizado belladona para criar suas poções, causando mortes misteriosas em vários casos. Em 16º lugar temos a Ageratina altíssima, tobaco de montanha. A Ageratina altíssima, ou tobaco de montanha, é nativa da América do Norte e se encontra em áreas montanhosas. Ela contém alcaloides como a tremetol, que afeta o fígado e os pulmões. Embora menos conhecida, essa planta foi responsável por envenenamentos no passado, com vítimas que sofreram falência hepática após ingestão de suas partes. No século XIX, algumas mortes inexplicáveis nas montanhas dos Estados Unidos foram atribuídas ao consumo de chá feito com a planta. Em 15º lugar temos a Digitalis purpurea, dedaleira. A Digitalis purpurea, ou dedaleira, cresce em áreas temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Sua principal toxina, a digitalina, tem efeitos profundos sobre o coração, podendo causar arritmias mortais. Curiosamente, a planta também é usada em medicamentos para tratar problemas cardíacos, mas uma dose excessiva pode ser fatal. Durante séculos, ela foi usada tanto em tratamentos como em envenenamentos, sendo uma das responsáveis pela morte de várias figuras históricas, incluindo algumas nobres na Idade Média. Em 14º lugar, temos a Aconitum ou capacete de Júpiter. A Aconitum, também conhecida como aconito ou capacete de Júpiter, é uma das plantas mais antigas e mortais do planeta. Encontrada em regiões montanhosas da Europa, Ásia e América do Norte, ela contém alcaloides como a aconitina, que afeta o sistema
sistema nervoso central e o coração. Sua ingestão pode causar paralisia, convulsões e morte em poucas horas. Curiosamente, foi usada em venenos de flechas na antiguidade, incluindo no assassinato de figuras históricas. Uma planta que, com sua beleza, tem o poder de derrubar até os mais poderosos. Em 13º lugar temos a Hippomane mancinella, árvore da morte. A Hippomane mancinella, ou árvore da morte, cresce principalmente em regiões tropicais, como as Antilhas e América Central. Sua seiva contém substâncias irritantes que causam queimaduras severas na pele, e seus frutos são tão venenosos que uma única mordida pode levar à morte. Durante o período colonial, muitas mortes ocorreram devido à ingestão acidental do fruto da árvore. A árvore da morte não é apenas um nome, é um aviso da natureza. Em 12º lugar temos a eufórbia. A eufórbia, encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais do mundo, é uma planta suculenta que contém um látex branco e leitoso. Este látex é altamente tóxico, podendo causar queimaduras e cegueira temporária se entrar em contato com a pele ou os olhos. Em alguns casos históricos, a seiva da eufórbia foi usada de forma letal em envenenamentos. As vítimas, ao manusearem a planta ou entrarem em contato com seu látex, sofriam reações severas e, em casos mais graves, faleciam. Em 11º lugar temos o Rhododendron ou azaleia. O rhododendron, nativo das regiões temperadas da Ásia, Europa e América do Norte, contém graianotoxinas, substâncias que afetam o sistema nervoso e o coração. Embora popular como planta ornamental, ela já causou várias mortes em áreas rurais, especialmente em regiões montanhosas da Grécia e da Rússia. Durante a antiguidade, os soldados gregos relataram envenenamentos acidentais ao consumir mel feito por abelhas que haviam se alimentado do néctar das flores de rhododendron. Esse mel, conhecido como mel da morte, causava sintomas graves e mortes. Em 10º lugar temos a Tevetia peruviana. A Tevetia peruviana é encontrada em regiões tropicais e subtropicais, como a América Central e Caribe. Essa planta contém glicosídeos cardíacos que afetam diretamente o coração, podendo causar paradas cardíacas rápidas. Ao longo da história, venenos derivados dessa planta foram usados por assassinos profissionais. Em algumas culturas indígenas, as sementes eram usadas como veneno em flechas e dardos, causando mortes silenciosas e rápidas. Em 9º lugar temos a brugmansia, anjo caído ou trombeta de anjo. A brugmansia, ou anjo caído, é uma planta encontrada principalmente nas florestas tropicais da América do Sul. Com suas grandes flores em forma de trombeta, que variam entre o branco e o laranja, a planta exala um aroma doce e intoxicante, mas sua verdadeira natureza é perigosa. Suas folhas, flores e sementes contêm alcaloides tropânicos, como a atropina e a escopolamina, substâncias que afetam diretamente o sistema nervoso central, causando alucinações, paralisia e até morte. Em tempos antigos, a brugmansia era usada em rituais xamânicos e também como veneno em assassinatos políticos na América Latina. Sua relação com a magia negra e a feitiçaria é bem documentada na história, com algumas culturas acreditando que ela tinha o poder de controlar a mente das pessoas. Em 8º lugar temos a Mandrágora officinarum. A Mandrágora officinarum, ou mandrágora, é uma planta que cresce nas regiões mediterrâneas da Europa em solos secos e áridos. Sua raiz, que tem uma aparência semelhante a uma figura humana, tem sido um símbolo de mistério e magia ao longo dos séculos. A mandrágora contém alcaloides tropânicos, como a atropina, que podem causar delírios, alucinações e até morte por overdose. Na Idade Média, as raízes de mandrágora eram usadas em poções e feitiçarias, acreditando-se que sua ingestão poderia induzir estados de transe ou até mesmo reviver os mortos. Nos tempos antigos, a planta também era utilizada por médicos, para fins anestésicos e como analgésico, mas seu uso era extremamente arriscado. Em 7º lugar temos o Taxus baccata, teixo. O Taxus baccata, ou teixo, é uma árvore que pode ser encontrada nas florestas temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Apesar de sua aparência imponente, o teixo contém taxina, uma substância que afeta o coração, causando arritmias fatais. Embora as folhas e sementes sejam venenosas, as partes mais tóxicas
características da planta são as sementes, que, se ingeridas, podem resultar em morte. Durante a Idade Média, o teixo foi usado em envenenamentos de forma discreta, e seu veneno foi usado para executar prisioneiros ou até para assassinar inimigos políticos. Curiosamente, o teixo também foi usado para fazer longos arcos de guerra, o que paradoxalmente faz com que ele simbolize tanto a vida quanto a morte. Em sexto lugar, temos a Sanguinaria canadensis Rice Bloodroot. A Sanguinaria canadensis, ou Rice Bloodroot, é uma planta nativa da América do Norte, encontrada principalmente em florestas sombrias e úmidas. Sua raiz de cor vermelha intensa é a parte mais tóxica da planta, contendo alcaloides que podem causar sérios danos ao fígado e aos rins se ingeridos. Embora não seja amplamente conhecida, a sanguinaria foi usada por algumas tribos indígenas como um remédio tradicional para curar doenças, mas também como veneno. Algumas mortes misteriosas entre colonizadores europeus na América foram atribuídas ao uso imprudente dessa planta, e o seu uso envenenado em flechas é parte da história de caça das tribos indígenas. Em quinto lugar, temos o Abrus precatorius, feijão de oratório ou feijão de Jesus. O Abrus precatorius, conhecido como feijão de oratório ou feijão de Jesus, é uma planta tropical que cresce em áreas da Índia, África e Sudeste Asiático. Suas sementes são pequenas, mas altamente venenosas, contendo a toxina abrin, que é entre 75 e 100 vezes mais potente que a ricina. Apenas uma semente pode ser fatal se ingerida, causando falência renal, hepática e danos aos órgãos vitais. Na antiguidade, essas sementes eram usadas em ornamentos e joias, sem que as pessoas soubessem do perigo que representavam. O feijão de oratório também foi usado em rituais e envenenamentos, e sua toxina se tornou conhecida em várias culturas, especialmente pela sua aparência atraente e letal. Em quarto lugar, temos o Toxicodendron radicans, planta de urtiga venenosa ou ivy venenosa. O Toxicodendron radicans, ou ivy venenosa, é uma planta comum nas florestas da América do Norte e partes da Ásia. Com suas folhas verdes e lobadas, a Toxicodendron parece inofensiva, mas sua seiva contém urushiol, uma substância que pode causar reações alérgicas graves em contato com a pele, resultando em erupções dolorosas e inchaço. Embora não cause morte, o efeito debilitante da planta e a intensidade das reações alérgicas tornaram uma das plantas mais temidas em regiões onde é abundante. Em várias culturas, o Toxicodendron já foi usado como uma espécie de defesa natural, sendo cultivado em áreas onde as pessoas precisavam se proteger de intrusos, pois seu contato causava reações imediatas e intensas. Em terceiro lugar, temos a Crotalaria crotalaria. A crotalaria, encontrada principalmente em regiões tropicais e subtropicais, como o Sudeste Asiático e partes da África, é uma planta que, à primeira vista, pode parecer inofensiva. Mas as sementes da crotalaria contêm alcaloides pirrolizidínicos, que causam danos progressivos ao fígado e podem ser fatais com o consumo repetido. Embora seja uma planta comum nas pastagens e campos, a crotalaria tem sido responsável por envenenamentos em áreas rurais, especialmente entre agricultores que consomem suas sementes acidentalmente. Em alguns casos, a ingestão de sementes de crotalaria tem sido associada a mortes lentas e dolorosas devido à falência hepática. Em segundo lugar, temos a Asclepias, algodoeiro ou lata de leite. A Asclepias, conhecida como algodoeiro ou lata de leite, é uma planta comum nas regiões tropicais e subtropicais da América, África e Ásia. Embora muitas pessoas a considerem uma planta ornamental, ela contém cardenolídeos, substâncias tóxicas que afetam o sistema cardíaco, podendo causar arritmias, náuseas e até morte. Em algumas culturas, especialmente em áreas do Sudeste Asiático, as pessoas que consomem o látex da planta, seja de forma acidental ou intencional, podem ser vítimas de envenenamentos fatais. O veneno da Asclepias também foi usado para eliminar inimigos em alguns momentos da história, mostrando como uma planta aparentemente comum pode ter um lado mortal. Em primeiro lugar, temos a Comigo Ninguém Pode. Você sabia que uma das plantas ornamentais mais populares do Brasil também pode ser mortal? Estamos falando da Comigo Ninguém Pode, uma planta de beleza exótica e perigo oculto. Conhecida cientificamente como Dieffenbachia, essa planta é frequentemente usada em jardins e interiores por causa de suas folhas grandes e decorativas. Mas o que pouca gente sabe é que ela carrega toxinas potentes. Seu maior perigo está nos cristais de oxalato de cálcio presentes em suas folhas e caule. Quando mastigados ou ingeridos, esses cristais causam dor intensa, inchaço na boca, dificuldade de engolir e até paralisia das cordas vocais. Em casos extremos, principalmente em crianças e animais de estimação, a intoxicação pode ser fatal. Historicamente, há registros de que tribos indígenas da América do Sul usavam partes da Comigo Ninguém Pode como arma de
de defesa. O suco da planta era aplicado em flechas e lanças para imobilizar inimigos ou presas, aproveitando seus efeitos irritantes e paralisantes. A Comigo Ninguém Pode é nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul, mas hoje está espalhada por diversas regiões tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Brasil, onde é muito comum em jardins e residências. Bonita sim, mas perigosa. Por isso, cuidado ao manter essa planta em casa, especialmente se você tem crianças ou animais. Se você gostou deste vídeo e quer aprender ainda mais sobre as fascinantes curiosidades do mundo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!